Boa noite a todos. Espero também encontrar-vos bem desse lado, com muita saúde e ainda energia, não é? Porque já são 9 da noite e agora começamos nós a querer desativar para uma boa noite de sono e temos aqui a nossa palestra que ainda nos vai dar um pouquinho da ativação para nós estarmos atentos e debatermos um pouco esta temática da saúde mental em tempo de pandemia, nomeadamente no contexto desportivo. Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela Associação de Basquetebol da Guarda e nomeadamente ao Luís. Nós tivemos aqui uma grande luta para conjugar agenda e disponibilidades, mas o Luís é muito persistente e enquanto nós não encontramos uma data, ele não descansou literalmente e é com muito gosto que estou esta noite aqui convosco para abordar esta temática. Ora, eu vou apresentar um PowerPoint onde vamos abordar alguns conceitos, tal qual o Luís já referiu, mas não quero de forma nenhuma que o meu PowerPoint monopolize o nosso tempo de webinar. Portanto, entendam isto como uma bola ao ar, a bola vai sair minha, peço desculpa. Está bem? Portanto, não vai sair desse lado já, vai sair do meu lado e durante esta sessão esperemos que do meu lado e do vosso lado sejamos combativos a tentarem estar da melhor forma possível. 3 pontos, vamos alinhar para os 3 pontos, não é? E que possa ser um momento bastante enriquecedor para todos nós, tá? Portanto, durante a minha exposição eu deixo-vos à vontade para ir colocando questões sobre aquilo que eu estou a falar, mas outras que possam derivar também daquilo que seja o vosso conhecimento, as vossas dúvidas, a vossa prática também, portanto sintam-se à vontade para isso, não vão estar sempre a ouvir-me falar, eu trouxe também alguns vídeos para elucidar alguns dos conceitos que integram este título e vou requerer desde já as vossas competências, que certamente serão excelentes no inglês, para que vocês possam traduzir estes vídeos que infelizmente eu não encontrei já de si com tradução. Então vamos a isto, vamos lançar a bola ao ar e vamos tentar perceber, não é, como é que este jogo vai correr. Eu vou fazer o meu compartilhamento então de ecrã. Então, espero que todos estejam a ver. Luís, eu deixei de ter aqui a minha referência de imagem, por favor diz-me só no bate-papo que estão a ver o meu compartilhamento de ecrã, se faz favor. Sim, pelo menos aqui desta parte estão a ver. Ok, muito bem. Então, vamos arrancar na minha exposição com o esclarecimento de alguns conceitos. Isto porque quando se fala em saúde mental, muitas das vezes nas conversações que vou tendo, ora em escrita, no contexto esportivo, ora no contexto mais clínico, aquilo que eu consistentemente percebo é que este conceito é entendido de uma forma parcelar ou então que ele não está plenamente entendido por todos. Portanto, há aqui algumas dúvidas e é por este conceito que eu gostaria de iniciar com o auxílio de um pequeno vídeo que vai esclarecer e será o nosso pontapé de partida para também este debate do conceito da saúde mental. Portanto, vou fazer aqui o interromper do compartilhamento da minha tela para fazer então o compartilhamento deste primeiro vídeo que nos traz um esclarecimento breve sobre o conceito de saúde mental. Luís, se houver alguma questão com o som nomeadamente, por favor, sinaliza. Mental health is something we all have. It includes our thoughts and feelings about ourselves and others, how we relate to other people, how we function day to day, and how we cope with the ups and downs of life.
Having good mental health is not about having no mental health problems. It's about feeling good enough about ourselves, being able to do the things that matter to us, and having the resilience to deal with the difficult situations we all experience in life. When talking about our mental health, it can be useful for us to think of it like a scale. Our mental health scale will move towards good or poor mental health depending on what's going on in our lives and the supports we have around us. There are things that can challenge our mental health and shift the balance of our mental health scale for many years. They can leave us feeling stressed, sad, worried, lonely, overwhelmed. Mental health difficulties rarely just have one cause. They're often an understandable response to having to deal with the circumstances of our lives and things that have happened to us in the past. While there are things that challenge our mental health, there are also things that can support it too. These things won't necessarily prevent challenges to our mental health, but they can help us cope with what life throws at us. They can help us achieve balance in our mental health scale. Mental health can be complex because our experience of it is personal and unique. But we know that the more we normalize conversations about our mental health, the easier it will be for young people and adults to seek the support they need when they need it. Ora, então vamos voltar novamente ao meu compartilhamento de PowerPoint e vamos então avançar na compreensão deste conceito. Como eu vos dizia há pouco, muitas das vezes as pessoas têm uma representação, ou melhor, uma definição do que é saúde mental, definindo-a pela ausência de doença mental. Ora, se é facto que nós, quando temos saúde mental, podemos estar aqui num lado oposto relativamente à doença, é muito mais enriquecedor nós perspectivarmos esta saúde mental num contínuo, onde mental, sendo que à medida que eu me vou saúde mental. A saúde mental tem que ver com a nossa percepção mais lata de bem-estar, onde nós nos sentimos competentes para enfrentar vários desafios, vários obstáculos que surgem no nosso dia-a-dia. Obstáculos e dificuldades normais da nossa sem grandes alterações ou só pautada por eventos de vida mais positivos, nós temos um conjunto e uma grande panóplia de eventos a acontecer que de facto podem ter repercussão nesta percepção de bem-estar e nomeadamente na minha percepção de saúde mental, na minha disponibilidade para estar mais apta a lidar com as circunstâncias que envolvem a minha vida. Portanto, ter saúde mental é à partida, não é? É uma percepção muito subjetiva de cada uma das pessoas, que tem muito que ver com esta percepção de bem-estar, percepção de competência, percepção da mais-valia do que se é, para nos podermos confrontar com aquilo que são as dificuldades normais do nosso dia-a-dia, bem como também termos a capacidade de contribuir para outras coisas além da nossa vida. E por isso também se fala aqui no contributo para a comunidade. E agora, o que é o outro lado? Portanto, nós falamos neste contínuo de saúde mental, onde podemos ter mais saúde mental, menos saúde mental, mas há um limite, há uma red zone, não é? Onde se nós ultrapassarmos essa red zone, nomeadamente quando existem aqui uma série de fatores mais pessoais, ambientais, que me colocam em causa, eu poderei desenvolver doença mental. E para que nós pudéssemos ficar mais esclarecidos acerca do que é este conceito da doença mental, eu trouxe-vos um segundo vídeo de uma senhora que fala sobre esta diferenciação. Vamos então assistir para que possam ficar mais esclarecidos acerca deste conceito.
of Mental Health Mondays. Hi there, welcome to the first episode of Mental Health Mondays, where we talk all things mental health. Today we're going to talk about the differences between talking about mental health and talking about a mental illness. So first off, what is mental health? Everyone has some form of mental health all of the time. It's just like physical health. When we talk about mental health, we're talking about our state of well-being. Having good mental health means that you can realize your own abilities. You can cope with everyday stresses. You can work productively and you can positively contribute to your community. Just like we can all get sick, we can all go through episodes of having poor mental health. It can cause emotional distress and psychological impairment that can be comparable to a major depressive episode, like when you lose a job, or a loved one dies, or a relationship breaks down. So that's mental health. That's what I mean when I talk about mental health. It's your state of well-being. But then, what's a mental illness? What's the difference? Is there a difference? A mental illness is medically diagnosed and results in significant impairment, affecting your ability to logically think, to maintain relationships, and to work. Mental illness also causes distress. It can cause a feeling that something is really wrong, but it's usually for no reason. It's not because of a breakup, it's not because you lost your job, it's just because. It causes dysfunction. Your ability to work and live a normal life is clearly impaired. Mental illness includes depression, schizophrenia, bipolar, eating disorders. There's actually a whole book of mental illnesses. It's called the DSM-5. So while your mental health can be improved with regular exercise and a good sleeping pattern, a mental illness only usually improves when there is medical intervention. It needs to be treated by a mental health professional, and management usually requires medication and learning coping strategies to manage everyday life. Everyone has mental health, but not everyone has a mental illness. You can have bad mental health and not have a mental illness, and you can also have good mental health while still having a mental illness. That's me, by the way, that's me. So how did I know that my mental illness wasn't just bad mental health? Because I was doing everything that I know helps mental health. I was trying to regularly exercise, I was trying to watch my diet, I was trying to get a good sleeping pattern, I was writing, reading, drawing, all these things that usually help my mental health. Just nothing was working. Nothing was working, and there was something wrong, and I didn't know what, and it was really distressing, and I couldn't go to work. I couldn't function. That's how I knew that it was my mental illness. It was a relapse of depression. In upcoming Mental Health Monday videos, I'll share techniques and tools that I've learned to better my mental health. Ora, então aqui já entramos numa onda de propaganda. Vamos interromper a senhora e voltar ao meu compartilhamento de tela. Então, ok. Quando nós falamos em doença mental, tal como foi-nos posto pelo vídeo, nós estamos perante um quadro de grande sofrimento psicológico. É a primeira coisa que os nossos clientes nos colocam, é um sofrimento atroz, de ser algo maior do que eles. E que normalmente nós acabamos por ter perceptível um padrão típico de alteração de pensamento, de emoção e de comportamentos, que leva a que a pessoa não tenha uma plena capacidade de se adaptar às circunstâncias do seu dia-a-dia. E então vemos aqui uma série de perturbações, de impactos negativos ao nível de diferentes esferas nas quais as pessoas funcionam. Na esfera familiar, na esfera social, na esfera profissional, e cada vez mais as pessoas vão tendo dificuldade em adaptar-se de forma positiva. Tal como nos foi exposto através do vídeo, a doença mental enquadra-se em diagnósticos clínicos que são tipicamente enquadráveis em dois grandes livros, o DSM-4 e a CID. O DSM-4, não, peço desculpa, isso foi a versão anterior, o DSM-5 neste momento, e a CID, que acabam por integrar todos os diagnósticos possíveis de doença mental, e que são estes os dois manuais mais utilizados internacionalmente. Então, a partir daqui nós temos também estes dois conceitos associados ao quadro de doença mental: sofrimento psicológico e incapacidade muito vincada de nós nos adaptarmos positivamente às diferentes circunstâncias normais do nosso dia-a-dia.
Então, porque é que é importante nós falarmos sobre o contínuo da saúde mental e sobre o polo da doença mental? Porque é importante nós aumentarmos a literacia acerca da saúde mental, para que as pessoas possam efetivamente perceber estas variações que vão tendo ao nível da sua saúde mental, bem como também estar mais alerta daquilo que é um processo normal de ter saúde mental ou então o lado mais empobrecido e onde está esta linha vermelha que diferencia o termos pouca saúde mental, porque podemos estar naquele momento sob um conjunto de circunstâncias de um ponto de vista pessoal, ambiental, que colocam em causa essa mesma saúde mental, e onde é que está a linha que nos faz ultrapassar para o lado da doença e que já implica aqui a participação de um conjunto de profissionais para que nós possamos afrontar devidamente a doença mental. Falo de psiquiatras, falo de psicólogos, para que em concertação nós consigamos combater da melhor forma a doença mental que possa estar em cima da mesa. Até aqui, espero que possamos estar alinhados e que esteja a ser esclarecedora esta minha explicação. Luís, temos algumas questões no nosso bate-papo? A ver, ainda não, mas relembro que podem todos colocar questões através do Q&A, que está aí por baixo. Podem, ao longo da apresentação, ir fazendo questões à nossa convidada, está bem? Ok, então eu vou dar continuidade. O que é que nós temos também aqui em cima da mesa? Ora, há pouco, no vídeo que nos falava sobre o conceito de saúde mental, nós vimos uma balança, certo? E o vídeo dava-nos a entender esta questão da saúde mental como o equilíbrio constante que nós temos que fazer, portanto, nós todos somos umas balancinhas e andamos a tentar equilibrar dois pratos. Um prato de fatores de risco, ou seja, fatores que têm o potencial de colocar em causa a nossa boa saúde mental e fatores de proteção. O que é que são fatores de proteção? Fatores que acabam por amenizar, minimizar, reduzir o impacto significativo dos fatores de risco. Portanto, andamos sempre neste permanente equilíbrio. Existem momentos onde os fatores de risco acabam por pesar um bocadinho mais e, tal como nos dizia o vídeo, vamos ter aqui um empobrecimento da nossa saúde mental e também da nossa percepção de bem-estar, e pelo contrário, se nós tivermos a capacidade de dar mais peso aos fatores de proteção, nós temos aqui uma maior percepção do nosso bem-estar, bem como também de uma maior percepção do que é nesta nossa saúde mental, está bem? Então agora eu vou-vos falar um pouco sobre, em termos de fatores de risco, em termos de fatores de proteção, o que é que nós temos aqui em cima da mesa para que nós possamos entender melhor este equilíbrio e contextualizando, nomeadamente nesta situação da crise pandémica de Covid-19. Ora, do ponto de vista dos fatores de risco, o stress é sempre muito citado, mas não é o stress per si, atenção, este é outro conceito que nós normalmente temos mal esclarecido. Todos nós precisamos de dose quanto baixa de stress no nosso dia-a-dia para que nós possamos evoluir. O desenvolvimento humano carece de algum stress. E nós podemos então ouvir falar do stress bom e do stress mau, no sentido de diferenciar a quantidade de stress e o seu impacto no nosso funcionamento e também na nossa performance, não é? Ora, o stress bom é o eustress, é um stress que é mais pontual e é um stress da ativação, é um stress que implica muitas das vezes uma interpretação da situação com a qual nos estamos a confrontar de desafio, e basicamente aquilo que nós vamos sentir é uma ativação geral da cabeça, do corpo, que nos impele para agir, não é? Para entrar numa determinada tarefa. Não é este o stress que compromete a nossa saúde mental. Aquilo que compromete a nossa saúde mental é o stress negativo, que nós designamos de distress. Então, este distress está muito associado a consequências emocionais, como por exemplo a ansiedade e o medo, e a um sem fim de comportamentos que tantas das vezes
prejudicam a nossa percepção de bem-estar e a nossa própria saúde mental. O que é este distress? É o acumular de várias situações que são stressoras e onde a nossa capacidade de recuperação está claramente comprometida. Todos nós temos alguma capacidade de gerir ao mesmo tempo alguns stressores, e a investigação fala muito em 2, 3 stressores em simultâneo, sem que isso comprometa gravemente aquilo que é a nossa capacidade de adaptação e a nossa performance. No entanto, também é válido que, dependentemente da qualidade do tipo de stressores em cima da mesa, lá está, temos aqui ou não este perturbar daquilo que é a minha percepção de bem-estar e da minha performance. No entanto, parece que o número mágico anda um bocadinho aqui em torno dos 2, 3, mais do que isto, eu já vou comprometer aquilo que é a minha percepção de bem-estar, bem como também aquilo que é a minha saúde mental. Bom, o que é que temos aqui em cima da mesa? Se antes a nossa vida já era a montanha-russa que era, portanto, antes desta crise pandémica, com trabalho, com gestão de famílias, com gestão da escola, com gestão das tarefas fora escola e fora trabalho, fora família, e nós já andávamos muito acelerados, e digo nós no sentido geral, não é? Pais, filhos, atletas, treinadores, todos nós. Com a crise pandémica, este distress aumentou drasticamente, não é? Portanto, tivemos todos que recolher a casa, tivemos todos que nos habituar forçosamente a viver sob um conjunto de restrições que éramos obrigados a cumprir para que nós pudéssemos evitar a propagação, ficarmos também bem, assegurarmos que estes cuidados de saúde nos hospitais, centros de saúde poderiam continuar a acontecer, portanto, para não acabarmos por ter aqui, que acabámos por ter, este sobrelotamento dos locais onde se prestavam estes cuidados de saúde. Portanto, com a crise pandémica nós aumentámos drasticamente a percepção de stress e nós recolhemos muito isto ao nível dos clubes, no relato dos pais e dos próprios atletas. Os pais viram-se abraços com uma série de situações dentro de casa, nomeadamente a questão do teletrabalho, a questão da organização do dia-a-dia dos filhos, e de repente tínhamos pouco tempo de interação entre pais e filhos, por exemplo, porque cada qual estava no trabalho, na escola, nas atividades, e tínhamos aqui uma maior dispersão das famílias por diversas atividades e uma reunião no final do dia, e de repente tínhamos tudo a acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro de uma mesma casa, e onde tudo ainda era mais acelerado. Portanto, o distress aumentou pelo facto de estarmos confinados também, pelas questões afetas ao medo de sermos contagiados e à repercussão que isso poderia ter em nós, nas nossas vidas, bem como também na vida de quem estava à nossa volta, portanto, e temos aqui um distress muito pronunciado também em tempo de pandemia. Este distress tem o grande potencial de repercutir-se de forma negativa na nossa saúde mental, porque nós também acabamos por ser pouco incentivados, e desde sempre, enquanto sociedade, acabamos por ser muito pouco incentivados a investir em processos que salvaguardassem também a nossa saúde mental. Do meu ponto de vista, enquanto sociedade, nós evoluímos sempre para ter um foco excessivo em desempenho e resultados. No caso de crianças e jovens, temos muito a importância do desempenho académico e também do desempenho desportivo. No caso dos adultos jovens e mais velhos, temos muita concentração no desempenho profissional e nos resultados que podem advir daqui. E nós, enquanto sociedade, evoluímos para afunilar a nossa atenção no desempenho, no resultado, acabamos por dar muito significado à pessoa que nós somos a partir do sucesso que obtemos do desempenho escolar, do desempenho desportivo, do desempenho profissional, e fomos limitando cada vez mais o nosso tempo noutros contextos da nossa vida. No contexto familiar, no contexto do lazer,
e fomos descurando também diversas práticas ao nível do nosso autocuidado. É cada vez mais uma prioridade, são cada vez mais uma prioridade estes contextos de performance e o desempenho que eu tenho nestes mesmos contextos, e parece que tudo o resto deixou de fazer sentido ou ganhou cada vez menos importância. Parar para descansar é uma perda de tempo, porque eu posso estar a trabalhar para outra coisa, não é? E ter aqui outro tipo de consequências monetárias, por exemplo, se eu investir o meu tempo a continuar a trabalhar, ao invés de descansar. Para que ter atividades de lazer se eu também posso utilizar esse tempo para continuar a trabalhar, continuar a estudar? E cada vez mais nós fomos retirando bocadinhos onde podíamos respirar, onde podíamos abrandar o nosso funcionamento para dedicar cada vez mais tempo a estes contextos de performance. Portanto, nós fomos aumentando estes fatores de risco e cada vez mais retirando da equação os fatores de proteção, que se calhar para a grande maioria de nós, lá está, que nos consideramos super-homens e super-mulheres, não faz qualquer sentido. Portanto, nós começamos a perceber que eles fazem sentido quando, desculpa uma expressão, a barraca já está a arder. E aí nós estamos disponíveis para começar a fazer tudo, para começar a descansar, para começar a ter outro tipo de atividades, mas só quando a barraca, desculpa uma expressão, novamente, está a arder. Isto não deve de ser posto em cima da mesa quando começamos a apresentar um funcionamento deficitário e onde acusemos mal-estar. Tal como nos dizia o primeiro vídeo, nós devemos de ser balanças e devemos de equilibrar fatores de risco com fatores de proteção e, sobretudo, apostando ativamente na construção de fatores de proteção, não é? Eu às vezes falo disto a algumas pessoas e as pessoas dizem assim: olha, mas eu estou bem, eu não tenho cá agora qualquer tipo de pensamentos negativos, do ponto de vista emocional eu também estou bem, sinto-me bem, cá agora estar a apostar em coisas, se eu estou bem, para que é que vou fazer, não é? Bom, a questão, como eu vos dizia há pouco e nos vídeos também ficou espelhado, ter saúde mental não é estar ausente da doença mental. Portanto, eu tenho que ser ativo a trabalhar esta minha percepção de bem-estar e a reunir fatores de proteção para que eu possa ser cada vez mais resiliente, cada vez mais capaz de fazer frente à adversidade, ao stress e manter-me bem. Portanto, esta lógica de que eu só invisto quando eu estou mal não é uma lógica que nós devamos de adotar. É importante parar, é importante descansar, é importante termos atividades que possam ajudar-nos a energizar, a reparar, a pensar um pouco em nós, aquilo que nos está a acontecer, se vamos ou não no sentido que pretendemos, e é nisto que também se fundamenta o autocuidado. Portanto, tal como nos diz aqui a frase, o autocuidado é uma necessidade e uma prioridade e não um luxo, como tantas vezes nós queremos pôr, não é? O que é preciso é trabalhar, o que é preciso é mexer. Não, é preciso trabalhar, é preciso mexer, seja contexto escolar, seja contexto esportivo, seja contexto profissional, mas para que nós realmente possamos ser muito bons naquilo que estamos a apostar, nós precisamos de sair um bocadinho, como eu costumo dizer, da ilha, ir a ilhas mais pequeninas, oxigenar, para que eu depois, na grande ilha que eu escolhi, escola, desporto, profissão, ou nas grandes ilhas que eu escolhi, eu possa efetivamente ser o melhor de mim, porque eu estou capacitado, sobretudo em termos de fatores de proteção, para que eu o possa ser, está bem? Bom, Luís, até aqui está a ser claro? Temos alguma questão que fosse necessária responder? Claríssimo, e até agora ainda não há questões nenhumas. Ok, O tema está a ser realmente... completamente claro. Mas esperemos relembro que podem realmente fazer... os nossos participantes possam estar esclarecidos daquilo que estamos a apresentar. Então, e agora, não é? Como é que esta
situação de gestão de stress, gestão de fatores de proteção, como é que nós estamos a observar este impacto em crianças e jovens? E porquê? Porque é que estamos aqui, sobretudo, a falar em crianças e jovens? Porque são crianças e jovens que mais integram o desporto de formação, e também é sobre eles que nós temos que procurar ter aqui um olhar mais pormenorizado para percebermos como é que as coisas estão a funcionar. E a partir de agora eu vou dar-vos também um olhar mais derivado daquilo que tem sido a minha experiência nos clubes que o Luís há pouco referiu, que eu trabalhava na patinagem artística sobre rodas e no voleibol. Portanto, aquilo que me tem chegado do impacto desta crise pandémica em crianças está muito espelhado no relato dos pais que procuram o serviço da psicóloga do desporto para perceber o que hão de fazer com os pequenos, não é? Então, as crianças estão a acusar muito a presença deste distress de estarem confinadas em casa, de estarem a ter que sistematicamente gerir e cumprir um conjunto de regras, além daquelas que já tinham que cumprir. As crianças estão muito a acusar o quê? Irrequietude motora. As crianças, raparigas e rapazes, estão ainda mais irrequietos, se bem que uma criança já de si é energética, não é? E para os treinadores que trabalham com os praticantes mais pequeninos, portanto, é vê-los sempre a correr com a bola e muito interessados em tarefas altamente dinâmicas e que possam ter uma grande diversidade, porque nesta etapa do desenvolvimento é assim que funciona, não é? Há uma grande curiosidade, há uma grande disponibilidade energética, eles querem é mexer. Ora, então isto foi drasticamente empolado pela circunstância do agora, porque as crianças estão limitadas na possibilidade de canalizar toda esta energia para movimento. Podem mexer, sim, é verdade, mas confinadas ao espaço de casa têm aqui sérias limitações. Portanto, os pais falam muito na irrequietude motora. Os pais falam muito em alterações pronunciadas ao nível emocional, os pais trazem muito a questão das birras, por tudo e por nada, atenção, não é? Uma birra tem o direito de acontecer, a criança tem o direito de fazer uma birra quando gosta de alguma coisa, só que antes assistíamos a birras mais pontuais, onde a criança decidia afirmar-se perante os pais, nomeadamente a figura da autoridade, por causa de algum assunto mais específico, mas agora as birras são muito mais constantes e aparecem por tudo e por nada. Portanto, os meninos também me trazem que muito rapidamente acabam por aumentar o seu tom de voz e de repente já estão a falar, mas de forma muito audível, não é? E na brincadeira eu até digo aos pais, bom pais, em vez de termos só as crianças na prática desportiva, porque não colocá-los em aulas de canto, para que elas possam aprender, não é, a utilizar melhor esta voz e a regular um pouco deste volume. Portanto, na brincadeira eu tenho posto assim a coisa, e os pais trazem muito estas gritarias, e quando temos irmãos em casa então, os pobres dos pais às vezes dizem, mãe Inês, às vezes tenho que trancar um no lado, outro no outro, porque senão aquilo é uma gritaria lá em casa e que ninguém se entende. Portanto, as tréguas é um bocadinho a divisão deste espaço e deixá-los a acalmar para que depois tudo possa acontecer. Portanto, as crianças estão muito a acusar esta falta de espaço para mexer, esta falta de contacto com os pais e contacto presencial, está bem? Estas atividades da escola, do desporto, para crianças são fundamentais porque permite que saiam do espaço casa e tentem perceber outras dinâmicas, noutros contextos, como é que os adultos funcionam, como é que os pares funcionam, como é que é possível relacionar-me com os pares, como é possível relacionar-me com outros adultos, desenvolver competências de comunicação, e as crianças são muito favorecidas nesta estadia fora de casa com os pares, porque lá está, se eu estou-me a fazer entender ou se eu estou a tentar comunicar com uma outra criança e não estou a ser claro,
A criança não vai ter tanta paciência como o adulto, de repente lá, vamos lá. A criança, não é? Ok, não estás a fazer-te entender, então faz-te entender até que eu te perceba. Então as crianças têm aqui um outro stress positivo para poderem desenvolver competências ao nível da comunicação, ao nível da relação, ao nível da resolução de problemas, da cooperação, da entreajuda. Portanto, estes contextos, nomeadamente o da escola e o desporto, são espetaculares para que as crianças possam continuar fora de casa o seu bom desenvolvimento. No entanto, neste momento, isto está seriamente comprometido e claramente que os equipamentos eletrónicos não são suficientes para que elas possam atuar estas suas necessidades e satisfazê-las da melhor forma. Ora, do ponto de vista dos adolescentes, o que é que tem chegado à consulta da psicologia do desporto? Os adolescentes estão a sentir um grande aborrecimento neste momento. E alguns estão a falar muito de falta de motivação. Inês, eu estou com falta de motivação para a escola, eu estou com falta de motivação para treinar e parece que tudo é aborrecido, estou farto de estar em frente a um ecrã, parece que estou mais apático e eu não tenho propriamente vontade de fazer alguma coisa. Portanto, os adolescentes trazem um pouco aqui esta dificuldade de gerir este momento dentro das restrições que têm que cumprir. Portanto, a sua autodeterminação está a ser colocada em causa, a sua liberdade de escolha de tarefas está a ser posta em causa, a necessidade de socialização está também ela posta em causa e temos aqui uma série de tarefas que, do ponto de vista do desenvolvimento da adolescência, deveriam estar a ser cumpridas de uma outra forma, que não estão. Então, temos aqui estes sinais do aborrecimento, da falta de energia para fazer as coisas. Aquilo que verificamos é que, e aquilo que eu tenho estado também a observar do ponto de vista dos casos que tenho seguido, é que nós estamos muito habituados, lá está, a uma regulação do nosso dia-a-dia externa, imposta pela escola, imposta pela atividade esportiva, e quando estamos também aqui neste momento, onde, à parte disto, nós temos que organizar melhor as nossas rotinas, nós ficamos aqui um bocadinho perdidos, está bem? E os adolescentes estão a sentir isto. Portanto, eu tenho que cumprir as minhas rotinas e agora tudo muito mais seguido do que outrora, não é? Nós desligamos uma janela para entrar noutra e aqui o que está a acontecer é que os adolescentes não estão a ser capazes, dentro dos casos que eu tenho acedido, a integrar pequeninos períodos de recuperação, ter oportunidades de escolher também algumas atividades e sentem-se muito presos ao ter que fazer e ao ter que fazer daquela forma, muito seguido, sem pausas, sem grande liberdade para escolher, e é nesta base que está a origem do seu aborrecimento e também desta apatia para nós podermos fazer as coisas. Ora, se por um lado, e é importante esclarecer isto, se por um lado estas reações são normais, nós não podemos psicopatologizar tudo, está bem? Estamos sob circunstâncias de grande stress e de adversidade. É normal que as nossas reações emocionais sejam deste espectro, mais ao nível do medo, mais ao nível da frustração, da ansiedade, até aqui de alguns sintomas que nós enquadramos um pouco mais no quadro depressivo. Portanto, é normal porque nós estamos a reagir a um tempo que se estende desta crise pandémica. Agora, a questão é até que ponto todas estas questões ganham uma intensidade que compromete então aqui o meu bem-estar e a minha saúde mental. E é isto que os pais, os treinadores também, devem de estar atentos, não é? Como é que eu estou a acompanhar nas minhas crianças a intensidade destas birras, a frequência destas birras, das oscilações emocionais, como é que eu estou a acompanhar a frequência e intensidade nos adolescentes deste aborrecimento, desta falta de energia e de iniciativa para as coisas, qual é que é a proporção que isto está a ganhar? Portanto, e é aqui
que nós temos o limite entre o ter uma baixa saúde mental, não é? Onde começamos a entrar aqui num limite mais deficitário e aquilo que pode desembocar numa situação de doença mental. Portanto, aqui poderemos ter mais em cima da mesa as questões afetas às palavras ansiedade e depressão, que são grandes nomes, de um ponto de vista clínico, têm dentro aqui outras tantas especificações, e quando começamos a dar aqui um caráter mais clínico a estas condições, nós poderemos então aqui observar uma ansiedade generalizada, que é o meu receio de fazer tudo, o meu receio de que algo pode estar para acontecer de catastrófico e a qualquer momento, portanto, o receio da incerteza permanente de como é que eu vou gerir essa mesma incerteza, será que eu tenho ou não capacidade de lidar com essa incerteza? E grosso modo nós temos aqui aquilo que clinicamente nós designamos de ansiedade generalizada. É um bocadinho, desculpa-me a expressão, de nós abanarmos por tudo e por qualquer coisa, portanto não é só mais uma dada preocupação que me leva a recear e ficar aqui um pouco na expectativa de como é que as coisas vão acontecer, eu estou desta forma, eu estou hesitante, preocupada para tudo aquilo que externamente me acontece e eu estou sempre nesta antecipação da catástrofe. Depois, dentro do quadro da ansiedade, nós temos também outras questões e atualmente nós temos muito do ponto de vista clínico recebido os ataques de pânico, não em crianças, mas em adolescentes e adultos. Começamos a assistir aqui a pessoas que de repente, não é, começam a ter percepção de uma aceleração do seu ritmo cardíaco. Existem adultos que, por exemplo, pensam que vão ter um ataque cardíaco, e é logo esta imagem que se abre na sua cabeça. É muito perceptível as questões do ritmo cardíaco, da dificuldade a respirar, das tonturas, de uma sensação de desorientação em dado momento, portanto, e muito de uma forma geral, estes são alguns dos sintomas que tenho presente num quadro de ataque de pânico, e que muitas das vezes as pessoas não têm noção do que é o gatilho do ataque de pânico. As pessoas aquilo que me dizem é: Inês, isto parece que a qualquer momento vai dar. Portanto, esteja eu na rua, esteja eu em casa, esteja eu no trabalho, isto a qualquer momento pode acontecer. Eu tenho muito medo que ao me acontecer eu não tenha apoio para resolver a situação. Portanto, temos um enquadramento mais geral ao nível da ansiedade, de algumas coisas que clinicamente as pessoas também vão trazendo, até no contexto do desporto, atenção. Do ponto de vista do quadro mais depressivo, é muito esta falta de energia, de apatia para fazer as coisas. Atenção que o sintoma maior de um quadro depressivo não é a tristeza, tá? Muitas pessoas têm esta associação, está triste, está deprimido, não é? Ora, a tristeza poderá também ela fazer parte do quadro depressivo, mas aquilo que é base para um quadro depressivo é a apatia, a falta de energia para fazer tudo aquilo que outrora me poderia interessar e aquilo que são atividades do meu dia a dia, está bem? Por isso nós ouvimos falar que tantas vezes as pessoas com depressão acabam por estar mais sedentárias, mais tempo sentadas, mais tempo deitadas, não têm grande motivação para fazer coisas. Podemos ter pessoas aqui que lá está, têm um impulso muito grande face à comida, como também podemos ter uma falta de apetite pronunciada, como também as questões afetas, por exemplo, ao sono. Existem pessoas que dentro deste quadro mais depressivo acabam por ter insónia muito marcada, ou então um descanso noturno que claramente não é de qualidade e não conseguem recuperar do dia a dia através deste descanso noturno. Portanto, grosso modo, enquadrando de um ponto de vista clínico, nós podemos ter aqui estes quadros mais latos da ansiedade e da depressão, sim? Luís, até aqui temos alguma questão que nos fosse colocada pelos nossos participantes? Por enquanto ainda não. Ok, isto vai ser giro no final, continuar vamos todos para a linha de lances livres. Exatamente. Ora, então, chegados ao ponto de como é que o desporto pode ser um fator de proteção que robustece a saúde mental, sobretudo de crianças e jovens. Bom, per si, o contexto do desporto ajuda a que nós possamos construir saúde,
todos vocês sabem disso, física, mental. O desporto é um espaço, já era um espaço fundamental para canalizar energia, tensão de crianças, jovens, adultos. E se o era outrora, então agora, minha gente, é fundamental. Dentro de casa, fora de casa, vamos integrar sempre que possível atividade física, mexer. Portanto, este conceito de ter que mexer e gastar energia é fundamental ao nosso bom funcionamento físico e mental. Portanto, pais, no dia a dia, ajudem crianças e jovens a mexer. Sejam os próprios sinalizadores da criança e do jovem, olha, já estamos há muito tempo sentados, vamos levantar, vamos espreguiçar um bocadinho, vamos até à cozinha ou vamos dar uma voltinha em torno de casa. Para quem tenha smartwatch também temos a possibilidade de nos dar aqui um trepidar do nosso relógio que nos diz mexe, já estás há muito tempo parado. Portanto, termos aqui um incentivo a levantar da nossa cadeira, a levantar da cama e mexer é importante, e é importante também que nós mantenhamos no final do dia, como já era habitual, as nossas atividades desportivas. Para isto, os clubes devem se reinventar, está bem? E eu trago-vos aqui um pouco aquilo que é a experiência de um dos clubes onde eu estou a trabalhar, nomeadamente a patinagem artística sobre rodas, que tem sido muito engraçado e que tem tido uma dinâmica espetacular para que nós pudéssemos, desde o primeiro confinamento, manter esta dinâmica dos treinos e da participação, sobretudo de crianças e jovens, na continuidade da sua atividade desportiva. Portanto, ponto número 1, tivemos que salvaguardar na totalidade os treinos, portanto este clube não parou de ter diariamente o tempo dedicado ao treino, reduzimos o espaço, o tempo de treino, porque lá está, estar online não é a mesma coisa do que estar presencialmente, portanto temos menos tempo de atenção, concentração, ainda para mais muitas destas crianças e jovens antes de chegar ao treino já têm a atividade escolar que também acontece através do computador, portanto tivemos que adaptar isso para favorecer o processo de motivação, mas também de atenção e concentração de crianças e jovens. Todos os dias, de segunda a sábado, nós temos atividade ao final do dia, liderada pelos nossos treinadores, e além de semanalmente termos estas atividades, nós introduzimos sempre aqui algo de diferente ao fim de semana. Ao fim de semana nós temos atividades mais organizadas no âmbito da psicologia, da dança, da nutrição. Nós somos uma equipa de 11 técnicos, à parte dos treinadores principais e dos treinadores que dão apoio aos treinadores principais, nós temos outros técnicos que favorecem aqui a multidisciplinaridade desta equipa e por isso também somos mais fortes na nossa intervenção. Temos uma nutricionista, temos a psicóloga do desporto, neste caso sou eu, temos a nossa coreógrafa e fomos complementando a atividade dos treinadores ao nível do treino físico, do treino mais técnico, com a participação destes profissionais. Temos ainda um preparador físico específico para patinagem artística sobre rodas, para que no conjunto, lá está, nós possamos disponibilizar o melhor possível, os estímulos mais diversificados e possíveis a estes atletas para que eles melhor se desenvolvam. Portanto, ao fim de semana, o que acontece é que nós temos sempre alguma atividade, tá? Por exemplo, este fim de semana nós vamos ter um workshop de lanche pré-treino, pós-treino, com a nossa nutricionista, mas outros tantos workshops já aconteceram, como por exemplo fazer pizzas e hambúrgueres saudáveis, que foi o delírio de crianças e jovens. Depois, ao nível da dança, tivemos também aqui a nossa professora a envolver os pais, a envolver crianças e jovens na aprendizagem daqui de outros movimentos que poderiam reunir todos. Ao nível da psicologia, temos falado muito sobre stress, gestão de stress e ansiedade, fizemos também webinars acerca do que era isto de estar confinado, técnicas de relaxação, fizemos também uma preparação para o primeiro desconfinamento, antecipando o que é que seriam respostas emocionais e do ponto de vista do comportamento, o que é que poderia ser atuado
no sentido de facilitar este processo de desconfinamento e temos todos criado esta sinergia. Também fizemos quizzes, por exemplo, jogos online para sairmos aqui de uma dimensão mais técnica e aquilo que temos observado é que lá está, de um ponto de vista organizacional, o clube ter avançado neste sentido de apostar na continuidade dos treinos e na introdução de criatividade e de inovação foi fundamental a que o nosso tecido humano se mantivesse e nós não tivéssemos um abandono precoce desta prática, não é? Ainda que online. Depois, de um ponto de vista mais da equipa técnica e de que alterações nós também atuamos para que nós pudéssemos melhor chegar aos atletas que estavam nos diferentes escalões. Ora, tivemos aqui muito cuidado ao nível dos ajustamentos da liderança, tá? Outrora vi, ainda durante o primeiro confinamento, um webinar com 2 grandes psicólogos, um português e outro espanhol, em que o colega espanhol dizia: nós, porque ele também é treinador, além de psicólogo também é treinador, tem aqui uma dupla função, nós não podemos continuar a achar, os treinadores não podem continuar a achar que liderar agora é o liderar como antes da pandemia. As circunstâncias são diferentes e mais do que nós termos aqui uma liderança mais diretiva, uma liderança mais centrada na tarefa e no resultado, nós temos que alterar esta liderança neste momento para uma liderança mais carismática e humana. Então, o que é que ele quis dizer com isto e também o que é que nós, em termos do Clube de Patinagem Artística, acabámos por adaptar? Ora, embora nós tivéssemos reduzido o tempo de treino, nós introduzimos cada vez mais tempo de conversação com os nossos atletas, darmos aqui um primeiro espaço no início, no final do treino, para que eles pudessem estar e falar, estar com os treinadores, estar com os seus colegas e que pudessem ter conversas tal como se num treino presencial tenderia a acontecer, deles se reunirem e deles falarem. Portanto, esta abordagem mais próxima aos atletas, de como é que estão a gerir a coisa, que estratégias têm funcionado, como é que vai a escola, que dificuldades é que estão a ter, de que forma é que nós podemos unir-nos para vos ajudar, foi extremamente importante. A adoção de uma liderança ainda mais humana. Não quer dizer que não o fosse antes, tá? Mas neste momento é ainda mais humana. Depois também tivemos aqui um processo mais centrado, e agora concretamente falando neste segundo confinamento, nós tivemos aqui um processo de autocuidado mais vincado da parte dos nossos treinadores e da parte do nosso staff diretivo. O Departamento de Psicologia neste momento desenvolveu um projeto de autocuidado para que nós pudéssemos robustecer fatores de proteção nos nossos treinadores para que eles pudessem melhor gerir stress, melhor comunicar sobre stress, ter aqui competências de autorregulação, acentuar o seu otimismo, a sua tolerância, a sua flexibilidade, para que quando com os atletas também pudessem transmitir mais este estado de tranquilidade, de esperança, otimismo e pudéssemos aqui todos ser empoderadores uns dos outros. Portanto, foram algumas das circunstâncias que nós fomos adaptando, criando para que nós nos pudéssemos adaptar em tempo de confinamento e em tempo de pandemia e apoiar a continuidade do desenvolvimento de crianças e jovens, que são o grande grosso deste clube. Portanto, a atividade desportiva continua a existir e esta atividade desportiva tem sido trazida quer pelos pais, quer pelos crianças e adolescentes como fundamental na sua boa autorregulação, na canalização de tensões, na gestão do seu stress, na manutenção destas ligações aos seus treinadores e aos seus colegas, porque muitos deles vivem este papel do ser patinador e estarem afastados da modalidade é muito duro para eles, portanto é neste espaço online
que eles têm a possibilidade de continuar aquilo que estavam a fazer presencialmente. Isso tem sido fundamental na boa gestão do seu stress, do seu estado emocional e na manutenção do seu bem-estar e também da sua saúde mental. Portanto, ficaria por aqui em termos da minha exposição. Agradeço a vossa atenção desse lado e agora vamos todos para a linha de lances livres, não é? Então afundar com as vossas perguntas e as respostas que nós poderemos ter a estas mesmas dúvidas, perguntas. Portanto, sintam-se à vontade agora para termos agora, a partir de agora mais, não é? Uma conversa entre todos, sendo que esta bola ao ar através da minha apresentação já foi dada. Vou fazer o meu interromper de tela, já cá estamos. Com certeza, portanto, Inês, obrigado pela tua apresentação. Vamos dar aqui um tempinho, enquanto falamos um pouco, para que possam fazer algumas questões à nossa convidada, que há algumas dúvidas que eventualmente tenham surgido agora para fim. Portanto, Inês, gostei muito agora da sugestão que deste no final, dessa conversa ao início do treino, não é? Notaram muitas diferenças nos jovens com essa intervenção? Sim. Normalmente, desculpa, Inês, normalmente temos muita tendência de chegar e querer aproveitar o máximo possível do tempo do treino, porque já é curto, não é? Ora, isto é para falar, é para trabalhar, vamos a render. Não há cá conversa com ninguém, é só bola, quase, não é? Notaram muita diferença em termos de rendimento dos atletas em todos os sentidos, vá? Sim, para já, Luís, e sobretudo neste segundo confinamento, nós sentimos, e sobretudo da parte das crianças, assim que chegava online, começavam a ter outro tipo de conversa, outro tipo de expressões, a querer fazer caretas, claramente a divergir daquilo que era o mindset para o treino e para aquilo que era normal de acontecer. E lá está. Ao invés de nós tentarmos retirar isto, no sentido de, minha gente, isto não é para brincar, é para treinar, não é? Foi perceber o movimento que estava a acontecer. Portanto, se estas crianças outrora entravam e estavam focadas, e estou a dizer as crianças, não é? Mas também podia estar a falar dos adolescentes. Se outrora eles entravam, focavam e começavam a treinar, e se neste momento não estava a acontecer dessa forma, então é porque a necessidade deles tinha alterado. E mais do que nós estamos a ajustar isso, é considerar e abrir espaço a essa conversação. E foi muito engraçado que vocês pensam, aí pá, mas a conversa alarga-se, até depois do tempo de treino. Ela já disse que encurtaram o tempo de treino, então ninguém treina, não é? Estão todos na amena cavaqueira online e ninguém tem tempo de treino. É engraçado que quando eles começam a perceber que os treinadores estão a alinhar na conversação. E outra coisa muito importante, outra das sugestões que eu deixei foi muito, sobretudo para o segundo confinamento, os treinadores darem-se, desculpem-me, à macacada, está bem? Serem eles próprios os incentivadores da brincadeira, utilizarem mais piadas ao longo da sessão de treino, eles aparecerem com este desafio também de desalinharem os seus atletas. Exatamente porque é uma forma de extravasar, porque o dia-a-dia deles já está altamente sério em frente a um ecrã. E quando lhes damos um bocadinho assim, eles estão tão sequiosos daquilo, que é como se fossem esponjas, portanto, sendo saciados ligeiramente, eles conseguem regular muito melhor na continuidade do treino, está bem? Mas outra coisa, agora vocês desse lado estão a pensar, ela está a pintar isto tudo tão cor-de-rosa, mas isto não é necessariamente assim. Bom, gente, nós temos que gerir depois, ao longo do tempo do treino, a capacidade atencional dos miúdos e dos adolescentes, está bem? Por exemplo, uma criança estar 30 minutos em frente a um computador é o máximo, está bem? 30 minutos ininterruptos, tá? E eu não estou aqui a considerar quem tem PHDA e por aí adiante, está bem? Porque quem tem bichinhos carpinteiros de nascença, aquilo é muito mais difícil estar de meia hora em frente ao computador. Portanto, as crianças em média giram aqui em termos de tempo de concentração 20, 30 minutos. Um adolescente consegue estar mais, mas o tempo de agora não é
o tempo normal. Portanto, esta atenção, concentração está ainda a ser mais sobrecarregada com continuidade do tempo online, tá? Portanto, temos que gerir isto e aquilo que nós temos que fazer é andar um bocadinho, dançar um bocadinho ao sabor da música. Começamos assim o treino, a macacada, a brincar, a dar-nos à coisa, tá? Depois começamos a afunilar para a instrução das tarefas, depois temos pequenas quebras. Gente, e vocês aqui podem aproveitar coisas que o Zoom vos dá para continuar a brincar. Por exemplo, as reações. Quem é que gostou de fazer este exercício? Vá, quem gostou faz um coração, quem não gostou faz não sei o quê, e quem adorou mete ali as serpentinas e não sei o quê, o iconezinho das serpentinas. Portanto, este tipo de dinâmicas, de reações, de partilhas de ecrã que os treinadores podem fazer. Olha lá, pessoal, olha lá este jogador XPTO fazer a mesma coisa do que a gente está a fazer. Portanto, e fazer este tipo de dinâmicas ajuda a que as crianças não estejam só a olhar e a fazer exercícios de âmbito físico ou de bater um bocadinho mais com a bola. Epá, eu não sei se vocês fazem treino com bola. Os vizinhos coitados devem não é? Portanto, há modalidades que estão a utilizar bolas, no meu vôlei utiliza-se bola, no futebol também já vi treinos com bola, portanto as paredes e os bernicoques dos móveis às vezes acontece, não é? Quando os pais não se lembram de os retirar. Para o basquete é um bocadinho mais complicado, para bater bolas os vizinhos de baixo devem ficar um bocado mais preocupados. Portanto, e acontece, por exemplo, no vôlei, já houve relatos de vizinhos que foram bater a casa de pais de atletas do clube a dizer, olha vizinha, desculpa lá, mas o barulho com as bolas, por favor. E então os pobres das crianças tiveram que cessar o treino com bola. Portanto, são circunstâncias de agora e é um bocadinho assim que eu vos desafio, tá? Brinquem, utilizem o espaço também de online para entrecruzar de forma mais frequente e hábil tempos de brincadeira com tempos de concentração, tempos de brincadeira com tempos de concentração, e assim eles podem também aderir melhor. Bem, isso é fantástico, de facto. Mas estou mesmo a imaginar, num apartamento não é fácil estar a bater bolas, de facto. Temos aqui uma pergunta da Patrícia, que nos diz assim, Inês: poderá a identidade atlética influenciar a forma como o stress é vivenciado pelo atleta? Claro que sim, Patrícia, é uma excelente questão também. Ora, aquilo que nós sabemos é o seguinte: quanto mais o desporto é importante na nossa vida, mais nós investimos tempo, recursos, e o que acontece é que aquilo que é a minha identidade mais global acaba por ter um peso muito grande desta atividade. Portanto, quanto mais eu afunilo para ser atleta e quanto mais a minha identidade está influenciada pelo exercício desta minha prática desportiva ao nível do treino, ao nível da competição, mais eu vou ser reativa ao stress quando, por exemplo, eu me vejo limitada para treinar, que é o que está a acontecer para muitos atletas neste momento, não é? Que dedicavam ao contexto do desporto uma boa parte do seu tempo, onde as intenções de um ponto de vista competitivo estavam muito bem presentes e onde as pessoas faziam intenção de desenvolver carreira. E agora foi-lhes retirado um bocadinho esta rotina onde dominava a prática desportiva. Isto causa-nos aqui um bocadinho de desorientação, não é? Que é, o que é que eu faço? Como é que eu continuo a ser atleta nestas circunstâncias? E, portanto, isto pode ser altamente estressor. E tivemos aqui atletas, aqueles mais associados ao alto rendimento, atenção, que desenvolveram quadros depressivos, porque de repente deixaram de ter o significado da outrora e a competência, a fonte da competência deles, não é? Que é a prática desportiva, deixou de estar presente, deixou de estar tão visível. Isto foi profundamente desorganizador para alguns atletas de alto rendimento. As questões da ansiedade também vieram muito ao de cima,
não é? Portanto, como é que vai ser agora? Quando é que vou voltar a competir? Quando é que vou voltar a fazer aquilo que eu mais gosto de forma consistente? Quando é que não vou estar limitado com estas restrições? Quando é que vou deixar de ter medo de ficar contagiado? Portanto, tudo isto ficou em cima da mesa, não é? Portanto, sim, aqueles onde a identidade atlética está mais pronunciada poderão viver nos tempos de agora um maior estado de distress. Mas viverão um estado de distress, Patrícia, se a interpretação da situação é que, sob estas circunstâncias, eu já não posso ser atleta. Botanas, desculpa a minha expressão, não podem ser atletas. Não podem ser atletas como antes, está bem? Porque o mindset pode ser adaptado para não um propósito tão competitivo, mas para um propósito focado no processo de treino e de ser mais e melhor a cada momento, tá? Eu tenho um caso que eu acompanho no basquete, eu não estou com ninguém do basquete, aliás, ainda nunca me chegou ninguém do basquete, eu tenho futebol, futsal, vôlei, mas o basquete ainda ninguém me chegou, curiosamente, nem treinadores nem atletas. Eu tenho um ciclista, um jovem ciclista adulto que acompanho, e quando nós discutimos estas questões, ele estava muito habituado à questão competitiva, ele tem uma identidade atlética muito pronunciada, embora seja amador ainda, e quando nós discutimos estas questões do impacto que este confinamento e este tempo de pandemia está a ter sobre ele diz-me sempre isto: "Oh Inês, eu estou a ganhar tempo para ser melhor." E de facto, eles são muito monitorizados do ponto de vista das avaliações físicas, e o que é facto é que os valores deles estão sempre a melhorar. Porquê? Ele entende o treino, aquilo que ele pode fazer neste momento, como sendo o treino que ele tem que fazer. Então, quando ele vai para aquilo, não é? Se ele tem que trabalhar rolos, tem que trabalhar rolos, se ele consegue ir para outdoor, vai para outdoor, se ele tem que gerir chuva ou frio, vai gerir chuva ou frio, mas é lidar com a possibilidade. E tal como num treino normal, vamos dizer assim, se ele dá num treino normal os 100% aos 110, ele agora vai ter que fazer a mesma coisa, mas limitado às circunstâncias que ele tem. É nestas circunstâncias que ele aqui pode redefinir o ser melhor, tá? E o que é facto é que ele diz-me sempre: eu estou a ganhar tempo para ser cada vez melhor. E de facto as avaliações têm mostrado isso, tanto do trabalho mental como do trabalho físico, portanto temos vindo a melhorar, tá? Não sei se respondi, Patrícia. Ora, enquanto a Patrícia nos responde aqui, se respondeu ou não, me parece-me que sim. Vamos ouvir aqui a pergunta do Luís Queiro, Inês, que nos pergunta, que nos diz assim: sendo a grande maioria dos clubes amadores sem grandes estruturas nem departamentos técnicos e onde a maioria não trabalha com psicologia do desporto, quais as diretrizes que devem seguir quando regressarem os treinos presenciais para minimizar o stress provocado pela falta de atividade física, em termos de equilíbrio de saúde mental entre atletas e treinadores? O que nos tens a dizer, Inês, sobre isto? Então, Luís Queiro, certo? Certo, Luís? Ok. Então, Luís, eu não posso aceitar a desculpa, não é? Que a grande maioria dos clubes não tem capacidade. Ora, eu estou-vos a falar de 2 clubes, patinagem artística sobre rodas e vôlei, que não são Futebol Clube do Porto, nem Sporting Clube Portugal, nem Benfica, está bem? O meu clube de patinagem artística tem 100 atletas, cerca de 100 atletas inscritos. O clube de voleibol ainda é de menor dimensão do que isto. Agora, eu não trabalho a tempo inteiro para estes 2 clubes, existe um regime de prestação de serviços, os treinadores são efetivos, todos os restantes técnicos são prestações de serviço que os clubes decidiram investir, e investir dentro da sua possibilidade, está bem? Porque, lá está, o valor destas prestações também tem que ser acordado entre aquilo que é, aquilo que o profissional quererá ter, não é? E aquilo que é a possibilidade do clube. Portanto, para uma grande quantidade de clubes de pequena e média dimensão, é assim que funciona.
Não é a dificuldade imediata de não termos a capacidade. Há forma de dar esta volta de muitas possibilidades, está bem? Negociando esta prestação de serviços, ao nível da psicologia do desporto, a Ordem dos Psicólogos tem também uma base de dados onde os clubes se podem inscrever como locais de estágio profissional e podem acordar esta prestação de serviços. Portanto, há várias formas de poder ir integrando nos nossos staffs técnicos vários técnicos que assegurem esta multidisciplinaridade, está bem? E penso que vocês devem ter esse mindset. Vocês apresentam sempre a dificuldade ao invés de se focarem em soluções, tá? As dificuldades vão haver sempre. O que faz a diferença não é empolar a dificuldade, é perante a dificuldade onde é que eu tenho uma solução. Isto é tipo matemática, gente, tenho um problema, tenho que encontrar uma solução. Ponto, até eu conseguir resolvê-la, está bem? Mas até vocês, Luís, terem um grande staff técnico, pequeno ou média dimensão que sejam, portanto, como é que vocês devem preparar o regresso à prática? Ponto número 1, gerir muito bem esta programação dos treinos, porque se estivermos limitados dentro do espaço casa e de repente começarmos a bombar, o que vai acontecer é um sem fim de lesões e vai toda a gente para casa outra vez, está bem? Portanto, este treino tem que ser muito bem planeado em termos de estimulação física, aquilo que vamos querer que eles também aprendam, porque temos que andar um pouquinho para trás, não é? Não podemos querer tudo ao mesmo tempo, temos que introduzir de forma muito inteligente esses estímulos e não ficarmos sedentes com a realidade competitiva. Tá? Essa foi uma questão que ainda esta semana eu estive a discutir com alguns treinadores com os quais trabalho. E eles disseram, Inês, quando isto desconfinar, vai na volta às federações, vão querer retomar os planeamentos que tinham da atividade competitiva, então o pessoal quer ir 7 vezes a 11, não é? Para fazer competição. E depois como é que a gente vai fazer? E os miúdos também estão sedentes de competição, o que é que a gente vai fazer? Ora, não é por existir logo a possibilidade de ter um estímulo competitivo que vocês têm que ir a abrir para apanhar o estímulo competitivo, está bem? Portanto, isto é como outrora, tenho que preparar, tenho que me aproximar à realidade depois desta intensidade da competição para que eu possa estar nela devidamente. Portanto, aquilo que eu penso que favorecerá a adaptação, quando voltarmos a estar mais fisicamente, é o cuidado destes treinos, o não estar a querer imediatamente participar em competição para nós podermos ultrapassar esta fome que tivemos, este período de seca sem competição, e depois os próprios treinadores também gerirem as suas expectativas face ao desempenho das crianças e dos jovens e introduzir as coisas devagar, ir andando de acordo com aquilo que seja a capacidade de resposta das crianças e dos jovens que vocês lideram, ir devagar para que esta adaptação possa acontecer e dar espaço também ao início que eles continuem a ter estas práticas de socialização, porque quando vocês todos voltarem, vocês querem treinar, mas eles todos querem querem tocar, querem gozar desta proximidade, portanto, não queiram imediatamente logo mandar para fazer treino e permitam que durante algum tempo esta atividade de socialização mais intensa possa continuar a existir, para que eles depois acalmam e desenvolvam novamente o mindset do treino presencial. Portanto, é um pouco esta a minha resposta.